festa com a Dona Rússia. Boa noite a todos. Que Jesus nos auxilie, nos ilumine para que a gente possa, na noite de hoje, mais uma vez, gravar no nosso íntimo a mensagem evangélica. Mas hoje queremos ainda mais. Queremos fazer uma balançada valendo assim em relação à necessidade urgente de tomada de atitude. Falar em felicidade, em mundo regenerador, em situações agradáveis e felizes, é isso que precisamos fazer. Precisamos mudar o rumo da nossa história, porque a gente acostumou a reclamar, a queixar, a ver as desgraças alheias e a nossa própria desgraça. E às vezes a gente ouve a conversa assim: ah, você não sabe o que me aconteceu, uma coisa terrível, e a outra não, mas a minha foi pior. A gente sempre tem um caso pior para contar. Se não aconteceu conosco, o pior é com alguém por perto. Mas você viu aquilo, e aquele outro, ia na TV, ia na internet, ia na nossa região. São coisas horríveis, sem contar, claro, o que está acontecendo no topo do nosso governo, né? Graças a Deus também, né, que está acontecendo. Então são tantas coisas que a gente precisa começar a perceber a razão de tudo isso. Nós, filhos, todos irmãos, filhos de um mesmo pai, com um irmão mais velho, que nos trouxe um exemplo extraordinário de reforma íntima, de transformação, de busca da felicidade, de receita perfeita para se encontrar a paz. Nós, com todos esses instrumentos, ainda estamos agarrados ao chão, ao barro, aquilo que nos pertence materialmente, posse daqueles que amamos. Tudo isso parece que é o que nos dá a felicidade. Interessante que a gente vê pessoas bem casadas, com filhos, a gente vê pessoas bem de vida. Outro dia vi alguém que tinha um iate aí se queixando terrivelmente das desgraças, outro com uma casa maravilhosa, num lugar aí que eu não preciso dizer aonde, uma casa extraordinária, queixando-se de falência, só que a casa é sua, é dele a casa, né? Então são situações assim infinitas que a gente percebe que a felicidade não reside em coisas materiais, não reside neste mundo. A felicidade não é deste mundo. Aí a gente se assusta. Foi Jesus quem disse isso, que a felicidade não era deste mundo. Só que, como nós somos muito agarrados à matéria, às coisas materiais, a gente pensa que este mundo é a terra, é a nossa cidade, é a nossa casa. Não, é este mundo de expiação e provas. Um mundo de expiação e prova não pode oferecer a felicidade. Para sermos felizes, importa, em primeiro lugar, termos paz, serenidade no nosso coração, tranquilidade, ver a vida com olhos amorosos, ter ternura para tudo e todos, perdoar a tudo e todos. As coisas que estão à nossa volta começam a ter sentido diferente quando nós olharmos com olhos diferentes, não com os mesmos de sempre. Aí sim, nós podemos encontrar a felicidade. Portanto, a felicidade pode sim, relativa à nossa condição evolutiva, ser vivida sim aqui na Terra, mas não no mundo de provas e expiações, num mundo de regeneração, que aliás já estamos em transição. Mas os Espíritos nos dizem mais ainda. Eles nos dizem
que esta felicidade pode realmente atender a nossa expectativa se nós adentrarmos ao mundo de regeneração, buscarmos a paz e a serenidade, que não depende do planeta Terra, depende de mim única e exclusivamente, porque Ele vai se instalar neste mundo novo no meu coração, exatamente aonde eu pretendo instalar o reino de Deus, o mundo feliz, o mundo puro, né? Aquele mundo que todos nós aspiramos. E nós precisamos começar este trabalho o quanto antes. O senhor Eurípides Barçanufo, quando ele tomou contato com a doutrina, ele tinha uma certa dificuldade de fazer assim uma compreensão mais simples do Evangelho de Jesus para convencer as pessoas. Ele falava e não percebia, e ele percebia que as pessoas gostavam de ouvir, mas viravam as costas e esqueciam. Então ele queixou-se em oração, com muito sentimento de vontade, de verdade, de mudar aquela situação. E aí ele recebeu em mesa mediúnica, através de um médium, o próprio Francisco de Assis, ou João Evangelista, reencarnado Francisco de Assis, e hoje o espírito que está no comando da transição planetária, de mundos de própria expiação para mundo de regeneração. E esse espírito, Eurípides Barçanufo, foi um grande espírita que viveu no início do século, tá? Para saberem exatamente de quem estamos falando. Ele foi um professor, foi fundador de uma escola espírita em Minas Gerais e tem uma história maravilhosa. Mas ele aí então, querendo passar esta simplicidade do Evangelho, o Espírito de João vem e diz: você não precisa trabalhar o Evangelho inteiro, você precisa compreender os 4 primeiros capítulos. Não vim destruir a lei. Então você não se preocupe com nada que não esteja acontecendo como tu gostaria que acontecesse, porque existe uma lei e esta lei é imutável. Nem o próprio Cristo veio destruí-la, ao contrário, veio dar-lhe cumprimento. Mais cedo ou mais tarde, todas as criaturas irão encontrar o seu caminho de Deus. O 2º capítulo fala: meu reino não é deste mundo. Então, você precisa se debruçar na beleza do reino. Que reino é este? Você precisa compreender este reino. Quando você compreender o que é este reino do Cristo, o que é esta paz, o que é esta serenidade, esta capacidade de compreensão das criaturas humanas, como elas são, da onde elas vieram, o que estão fazendo aqui, para onde elas vão. Quando você começar a entender o grande planejamento de Deus, você vai começar a perceber qual é o caminho para este reino. De que forma você vai chegar lá? Que o mundo é um mundo de prova e expiação. E não estamos falando de mundo terra. Estamos falando da condição do planeta Terra no momento. Falou também, 3º capítulo: há muitas moradas na casa do meu Pai, para que todos saibam que nós vamos ter muitas oportunidades, mas em diversos lugares, até que o nosso espírito esteja apto a fazer então esta grande transformação. Vai visitar vários lugares, tendo assim todas as oportunidades que desejar para alcançar esse estado melhor. E o 4º e último diz ele que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós espíritas estamos cansados de saber que nós viemos à Terra muitas vezes, talvez até em outros planetas, muitas vezes. Nós reencarnamos para que o nosso espírito tenha a oportunidade de desenvolver-se, de alcançar uma condição evolutiva melhor a cada reencarnação. Vamos tendo oportunidades, vamos convivendo com afetos e desafetos, até alcançarmos
a nossa condição de compreensão e passarmos então a ser cooperadores de Deus, trabalhando na sua obra, né, para que os nossos irmãos alcancem o estágio que nós alcançamos. Então, é deste 4º capítulo que nós escolhemos falar. Porque nós vamos falar de um renascimento diferente deste que acabamos de falar. Porque também o espírito precisa renascer, não é só o corpo. Porque o corpo, ele tem a oportunidade de se renovar a cada jornada para dar ao indivíduo diversas formas, diversos tipos, né, para que ele possa experimentar situações novas, né? Às vezes a criatura até vem numa condição de defeitos físicos, né, para valorizar aquilo que lá atrás não soube valorizar, né? Pernas, braços, olhos, ouvidos, boca. Às vezes alguma coisa não vem em ordem como deveria vir, ou como gostaríamos que viesse, né? Mas é também por escolha nossa, né? Por situação necessária à nossa evolução. Mas nós vamos falar do renascimento do Espírito, que, segundo disse Jesus, muitos dormem ou estão dormindo por muitos e muitos milênios. Adormecidos, né? Nós não enxergamos a grande verdade e por isso, nesse estado de ignorância que nós estamos, nós não nos é imputada nenhum tipo de culpa, porque enquanto a gente não tem conhecimento, a gente não tem problema nenhum, a gente não está, vamos usar entre aspas, pecando, né? Nós começamos a ser cobrados a partir do momento que o nosso intelecto começa a compreender as coisas. Aí a gente já sabe, eu sei que se eu andar naquele muro de 1 metro de altura, eu posso cair e me machucar. Ah, mas eu vou andar igual, eu estou com vontade. Então eu vou ter que sofrer as consequências. Eu vou cair e vou me machucar, entende? Então, esse espírito, ele começa a despertar, mas ele não se incomoda com o que está lhe acontecendo. Ele sabe que certas coisas não devem ser feitas, mas ele sente prazer ainda em fazer. Então, esta fase de transição entre o adormecido e o despertado, ela é extremamente complicada e é nessa fase que nós nos encontramos. Uns mais adiante, outros no meio, outros no início ainda. Mas todos nós estamos começando a enxergar a necessidade urgente de conhecermos esta verdade, que há de nos tirar desta ignorância estacionária que nos faz sofrer, porque nós ainda somos muito apegados a tudo e a todos, né? Então a gente começa a perceber que para sermos felizes é necessário a autorrealização. Nós nos bastarmos e termos capacidade suficiente para atender às necessidades do nosso irmão. Quem de nós que fez alguém sorrir, tanto com um alimento que alcançou, um agasalho, um conselho, um abraço, não sentiu uma inefável felicidade no peito? E essa felicidade, ela é o pródromo da verdadeira, daquela que nós podemos ter. Imagine viver num estágio completo assim, nessa felicidade que nós sentimos no momento em que a gente alcança um agasalho para uma criança, que aperta aquele casaquinho cheio de alegria. O nosso coração se confrange, o nosso coração tem um sentimento diferente, que nos deixa amolecidos por algumas horas. Esta sensação agradável de bem-estar é que é a verdadeira felicidade. E qualquer um de nós pode, a partir do momento que decidir entrar nesta condição de despertamento. Diz-se hoje, exatamente como nós estamos vendo o mundo hoje, sociedade, política, tudo isso aí, né? É possível vislumbrar um mundo
onde as leis sejam cumpridas na íntegra. É possível vislumbrar um mundo onde haja respeito pelas diferenças, onde o progresso seja pensado de forma igual para todos? Será possível? Os Espíritos dizem que sim, que é possível. E dizem mais, que essa é a grande obra do Mestre Jesus, o Cristo. A construção ou a reconstrução do homem pelo próprio homem. Esta é a grande misericórdia de Deus. Dar a cada um de nós o mérito da conquista, da autoconquista, de descobrir-se, de formar em nós mesmos aquele ser extraordinário, aos poucos, lentamente, com segurança, fazendo essa construção. Porque dizem os Espíritos que no auditório da vida, todos nós somos autores e atores, ouvintes e espectadores dos nossos próprios discursos, dos nossos próprios feitos, das nossas próprias atitudes. Nós pensamos, nós construímos, criamos, depois vivemos essas situações e com certeza vamos ter que colher o que plantamos, né? Então, se nós fizemos tudo isso e nós sabemos que fizemos tudo isso, por que é que nós não vamos trabalhar na nossa história agora já? Não esperar desencarnar para daí fazer um outro plano para a próxima existência. Porque quanto mais demorarmos, mais difícil será. E dizem os Espíritos que quando nós chegamos do lado de lá, depois de fazermos os nossos ajustes, depois de tomarmos consciência da nossa história, nós escolhemos uma trajetória horrível de novo. A gente quer uma coisa que é quase impossível de ser vivida. E eles são obrigados, então, a nos aconselhar e a tirar muitas judiarias que a gente coloca, né? Porque a gente vê tanta beleza na vida eterna que a gente quer o quanto antes se livrar das picuinhas, das bobagens que atrapalham a nossa evolução. Então a gente quer vir sem pernas, a gente quer vir cego, a gente quer vir de diversas maneiras difíceis de viver. Aí eles nos chamam a atenção. Talvez você não consiga, vai ser pior. Talvez você vai dificultar mais ainda a sua jornada. E nos aconselham então a repensar muito a nossa história. Mas para nós podermos então andarmos em qualquer direção, fazermos essa escolha, né, aqui na Terra ainda mesmo, para melhor conduzir a evolução do nosso espírito, se nós desejarmos, então é necessário observar pesos e medidas habituais na nossa existência. Valores. O que é que nós estamos dando, para que é que nós estamos dando prioridade? Para quê? Jesus trouxe uma parábola, pedagogo extraordinário, né? Ele montou as historinhas porque ele sabia que nós íamos atravessar os milênios e aos poucos nós iríamos captando as mensagens, né, dessas historinhas e elas serviriam a cada um segundo a sua necessidade. E ele então fez esta: ninguém cose remendo novo em tecido velho ou em vestes velhas. Porque o remendo novo, ao ser costurado na veste velha, pode romper o tecido, porque é velho, né? E a ruptura vai ficar maior ainda. Olha só o que Jesus disse. E ainda continuou: ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho pode fermentar e o odre pode rebentar. Vinho novo em odres novos. E ficou bem. Hoje nós compreendemos que se nós continuarmos com as concepções antigas que tínhamos a respeito das coisas, de nada adianta nós estudarmos, lermos, buscarmos as coisas profundas e simples do Evangelho para a nossa existência. Enquanto nós formos este homem velho, não adianta nós querermos coisas novas para a nossa vida. É necessário matarmos este homem velho. É forte essa palavra, né? Nós destruirmos dentro de nós
essas concepções antigas a respeito da vida, das pessoas, daqueles a quem nós amamos e a quem nós talvez odiamos, né? Amigos e inimigos. Aqueles que nós amamos, queremos reter ao nosso lado e que façam exatamente o que nós quisermos. A gente se esquece que nós não temos papel passado de ninguém, e ninguém compra ninguém. As criaturas têm o direito de, ao reencarnar, traçar a sua própria história, caminhar na sua estrada. Constantemente nós pulamos na estrada do outro e queremos caminhar com ele na estrada dele. Quando não, arrancamos a criatura da estrada dele para a nossa e queremos que siga os nossos passos. Todos têm direito de caminhar na sua própria estrada. Gandhi, Mahatma Gandhi falava isso, né? Ele dizia assim, que nós podemos encher a taça um do outro, mas nunca devemos tomar na mesma taça. Cada um toma na sua, né? Então, nós precisamos tirar essa criatura cheia de conceitos, né, atávicos, que foram criando nas diversas encarnações. Cada encarnação é uma personalidade, é uma concepção diferente, né? Então a gente vai firmando dentro da gente conceitos que já não servem para os dias de hoje. Porque os dias de hoje são dias novos. Estamos prestes a adentrar um novo estágio, né? E esse estágio novo exige uma criatura nova, concepções novas. Nós precisamos renascer em espírito. Nós precisamos acordar, ter olhos de ver, como dizia Jesus. Esses olhos de ver, eles precisam ser treinados. Toda vez que o nosso coração sentir vontade de fazer algum comentário, lembre-se da palavra homem metro. Quem falava isso era Eurípides Barçanufo. Homem metro. Quando nós começarmos a querer medir o outro segundo a nossa própria medida, nós estamos causando prejuízo ao outro. Porque eu sou eu única, você é você único. É como se fosse um grande tabuleiro, né? Cada um com a sua pecinha para ser encaixado exatamente naquele lugar. Um grande quebra-cabeça, que eles falaram. A nossa forma é única. Não vai existir outro para encaixar no nosso lugar, só nós. Então a gente precisa valorizar a nós mesmos, trabalhar o nosso íntimo, conhecer o nosso íntimo, fazer com que as coisas gangrenando que estão dentro de nós, de tão velhas, sejam postas para fora, nos livrarmos dessas coisas. Olhar as pessoas como irmãos de verdade. Uns mais abaixo de nós que precisam ser orientados por nós, através do nosso exemplo. Outros mais acima que precisam ser consultados constantemente para nos dar força, nos dar coragem para caminhar. Mas jamais criticar. Jamais. Porque a crítica, ela prejudica. Ela prende a pessoa no lugar onde ela está. A pessoa não tem coragem de ir adiante, ela fica com medo. Já temos medo naturalmente de arriscar. Se nós ainda ficarmos criticando ou recebendo críticas, aí sim que nós vamos ficar plantados num lugar e não vamos ter coragem de sair. Estudar e refletir profundamente a sabedoria do Mestre Jesus é que vai nos tornar mais francos, mais honestos conosco mesmos e também com os outros. E principalmente nos abre os olhos quanto às reações neuróticas comuns do homem velho que mora dentro de nós. Sabe, aquele momento em que você abre a boca e diz tudo que nunca queria ter dito, mas diz, né? Aquele momento em que você queria esquecer para sempre aquele comentário que você fez e deveria ter ficado todo deixado, mas fez. Este é o homem velho que nós temos que nos livrar de uma vez por todas. Refletir muito antes de falar. Dialogar com essa criatura que nós fazemos dentro de nós. Tu já não pode mais fazer isso. Porque isso não faz bem para você. Para a tua saúde espiritual. Para a tua saúde mental. Você está aqui na Terra para aprender e para servir.
Porque aprendendo e servindo, você vai amar. E amando, você vai se construir cada vez mais e melhor, alcançando um estágio poderoso, onde as tuas potências divinas que existem dentro do teu ser vão brilhar intensamente e tudo que tu deseja tu vai conquistar. Porque às vezes estamos com dificuldade para o trabalho, para o estudo, estamos com dificuldade para relacionamento, para tudo. Porque nos escondemos dentro de nós mesmos, porque temos medo de errar, porque nossas potências estão engavetadas e trancadas na chave. Vamos pôr essas potências para fora, vamos usar de gentileza abertamente, vamos pôr um sorriso no rosto, vamos encontrar as pessoas e abraçar, vamos conversar coisas positivas, vamos esquecer as tristezas, vamos deixar que as criaturas resolvam as suas pendengas do jeito que bem entenderem, o problema é delas. Vamos resolver as nossas pendengas, porque o problema é nosso. Vamos pedir perdão a quem devemos pedir perdão. Vamos deixar de magoar as criaturas. Vamos cuidar com as palavras que dizemos sem pensar, porque as reações neuróticas são capazes de liquidar uma encarnação inteira. A gente pode chegar do lado de lá e estar estacionado lá por 1 milímetro para diante. Essas reações, elas nos impedem qualquer possibilidade de relacionamento sadio e sincero com as pessoas, né? E às vezes, por medo de nos investigar, a gente não vai atrás dessas coisas. E aí, quando isso brota de dentro de nós, a gente nem acredita. Aliás, a gente tem uma desculpa, né? Foram os irmãozinhos interiores, né? E realmente o são, porque eles estão afinizados conosco. Portanto, nós carregamos dentro de nós criaturas iguais, né? Nós somos iguais aos irmãozinhos inferiores. Nós somos inferiores. Só atua o irmãozinho inferior através de nós se nós formos inferiores. Então não vamos acusar os pobrezinhos, porque nós estamos na mesma faixa deles, né? Só não estaremos quando mudarmos o nosso comportamento. Quando nós começarmos a fazer essa grande diferença, e muitos já fazem, muitos. Nós estamos sempre fazendo esse trabalho para lembrar a nós mesmos, porque quando nós chegamos, é como se fosse um círculo, né? A gente trabalha, quando chega no final do círculo, a gente pula para o mais elevado, né? Trabalha, quando chega no final, a gente pula para outro. E cada círculo é mais difícil, é mais complicado, é mais complexo. São os grandes desafios para nós nos tornarmos aquele espírito extraordinário que a gente vê aí, as comunicações, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, né? Esses espíritos com conhecimento de tudo, né? Que nos encantam com a sua literatura. Então nós temos condições sim de fazer esse trabalho aqui, enquanto estamos aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto nós estivermos reclamando, sofrendo ou guardando para nós, dentro de nós, fechado as nossas tristezas, amarguras, nos escondendo do mundo, nós somos escravos de nós mesmos. Nós não temos liberdade para nada, nem para sorrir, nem para emitir a nossa opinião, porque nós temos vergonha de então dizer se eu der uma furada, se eu fizer uma bobagem. Por quê? Se eu me conheço, se eu sei como eu sou, eu tenho que revelar ao mundo quem eu sou, porque eu sou único. E a minha peça, o meu espaço está vago. Eu estou fazendo falta. Eu preciso fazer a diferença no mundo. Eu vim para isso. Eu vou sair daqui deixando esse trajeto em branco? Não posso. Eu tenho que renascer em espírito. Eu tenho que buscar a minha essência e fazê-la brilhar intensamente. Que Jesus nos abençoe hoje.